Olha, eu acho que tem os dois perfis muito presentes, né? Tem as pessoas que não querem remédio e que muitas vezes a gente consegue uma perda de peso sem o remédio também, né? Mas também tem os pacientes que buscam diretamente o remédio. E aí, nesses pacientes, eu acho que vale muito a gente orientar, a conscientização do que é o tratamento, né? O quanto que a, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, né? Essas orientações de atitudes vão interferir, porque não é só o remédio. A gente sabe que cada vez que a gente perde peso, a nossa fome aumenta, o metabolismo cai, porque o nosso corpo ele quer voltar para aquele peso anterior. Se uma pessoa pesa 130 quilos e ela chegou a 80, infelizmente, gente, o organismo ele não entende que o peso bom é 80. Ele quer voltar para o 130. Então, é uma vigilância ativa, é um processo ativo para a pessoa se manter com o processo da manutenção do peso. Então, eu acho que assim, eu não sou mesmo contra medicamento, eu acho que muitas vezes a gente tem que lançar mão. A gente tem muitas pessoas que têm preconceito com relação a remédio para emagrecer, e aí o preconceito muitas vezes vem pelas condutas erradas, né? A má prática. Então, se eu dou um medicamento, essas fórmulas com hormônio tiroidiano, e daí o paciente tem uma arritmia ou algo assim, provavelmente a gente vai ficar com esse preconceito. Mas se a gente fizer uma forma correta, se fizer uma orientação correta, para a gente tentar pensar qual é o conjunto de coisas, muitas vezes a gente precisa de um déficit calórico que é orgânico, é da pessoa, né? Porque existem a live é curtinha, mas existem algumas modificações. Então, assim, se a gente deixar dois grupos de pessoas sem acesso à comida por um tempo, ou com acesso muito ruim à comida por um tempo, e depois dar um acesso diferente para aquela pessoa, se a gente for avaliar em sistema nervoso central, em alguns estudos, o cérebro das pessoas respondem de formas diferentes. E isso não depende de mim, não depende de quem está tratando, varia de um paciente para outro. Então, às vezes, a gente é muito mais do que só dizer, ó, vamos mudar a dieta, vamos mudar, ó, a partir de agora você vai se comprometer. Não, é entender qual é o tipo de tratamento ideal para cada modo alimentar, qual o padrão alimentar daquela pessoa, quais as outras doenças, e daí o que a Cris falou ainda há pouco do respaldo de ter um endocrinologista do lado, é também saber o que mais que tem. Será que esse paciente tem um hipotiroidismo? Será que ele tem uma glicemia que já está alterada? A gente sabe que a obesidade é o principal fator de risco que leva ao diabetes. E, por outro lado, tratar a obesidade é a chance que a gente tem de deixar o diabetes em remissão. Então, eu acho que tem os dois tipos de pacientes procurando consultório. Eu acho que o posicionamento de que remédio usar, se usar remédio, por quanto tempo, muitas vezes a gente precisa por um tempo para o resto da vida. E aí, esse resto da vida, tá bom, eu não quero tomar remédio para o resto da vida. Então, tá, quais as estratégias que a gente vai fazer para não reganhar esse peso depois, já que a gente vai tirar o remédio? A gente tem que ter essas estratégias, senão fica o preconceito do tratamento da obesidade. Tratar a obesidade não é apenas emagrecer, é emagrecer e manter o peso perdido. Porque senão eu sou contra também. Eu sou contra só emagrecer por um tempinho. Eu digo para os pacientes, ó, você vai me adorar por 6 meses e vai me xingar por uns 6 anos. Eu não quero, né? O mundo já está muito difícil para a gente ainda receber xingamento sem nem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é conscientização. Mas tem os dois perfis, e os dois têm que entender a doença, o excesso de peso como doença crônica, como as outras tantas que a gente tem.